Graça e paz, irmãos. Bom, esse é o último encontro que a gente vai ter, virtualmente, pelo menos numa sala de Zoom. Se tudo der certo, no sábado que vem nós vamos estar juntos, reunidos, aí de maneira presencial. Então, aproveite esse tempo. Um dia desses eu ouvia uma reflexão a respeito que dizia que antes que a pandemia acabe, procure algumas coisas positivas com relação à pandemia. Esse é o momento que o culto acontece na sua família, você, seus filhos. Aproveite esse tempo também de fazer da tua casa a igreja. É certo que nós temos que fazer da nossa casa a igreja em todo o tempo, mas esse não é um tempo que a gente se reúne. Esse é o tempo que a gente se reúne como uma família para fazer do nosso espaço uma igreja. Antes que a pandemia acabe, aproveite para fazer uma avaliação profunda daquilo que aconteceu nesse período. Essa semana, durante algumas caminhadas, eu fiz uma reflexão e eu fiquei surpreso com algumas coisas boas que aconteceram comigo e outras coisas não tanto. Durante a pandemia, a gente passou a ter um relacionamento de oração mais intenso, mais sistemático, o que trouxe grandes frutos para a minha vida. Durante a pandemia, eu tive um período de reflexão bíblica, talvez, mais concentrado também. O momento dos nossos encontros no estudo foram muito proveitosos. E isso me levava à reflexão constantemente. Mas é certo que a pandemia também não trouxe só coisas boas, trouxe um afastamento que me trouxe algumas dores, me trouxe angústias e que me trouxe algum enrijecimento que eu estou tentando tratar em oração, tentando tratar com Deus. Trouxe, talvez por conta do distanciamento, me trouxe uma impaciência maior, me trouxe um tempo de angústia, talvez, de solidão em algum outro momento, mas que de alguma maneira acrescentou a minha vida. Nós estamos prestes a voltar ao culto presencial e essas coisas de estar prestes me lembra sempre algumas coisas, né? Uma delas é o período em que Moisés vai entrar na Terra Prometida e Deus o chama lá para ver a Terra Prometida. E você tem ali uma série de instruções. Então vamos ver e vamos aguardar as instruções que Deus nos dá para que esse novo tempo, para que esse novo momento seja ele totalmente dirigido e abençoado por Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos novamente como uma igreja, Senhor Deus. Celebrando talvez o último culto de maneira distanciada, Senhor Deus, mas graças a Deus esse tempo de distanciamento está chegando no fim. No próximo encontro nós vamos estar juntos, ó Senhor. E mais do que nós estarmos uns com os outros, a gente quer a tua presença conosco.
E aí me lembra da passagem de Moisés, quando ele disse que se não for, se o Senhor não estiver junto, que a gente não saia nem da onde a gente começou, né? A gente nem comece a caminhada. É a tua presença que nos importa, é a tua presença que nos vai trazer aquilo que desejamos, aquilo que nós precisamos, Senhor. É a tua presença que vai dar sabor, sentido, Senhor Deus, aquilo que vamos realizar. Por isso, Senhor, guarda os nossos corações, enche-nos com teu Espírito Santo. Ó Deus, dá para a gente, Senhor Deus, aquilo que nós não alcançamos por nós mesmos, mas sim, ó Deus, aquilo que o Senhor pode providenciar. Que a tua misericórdia esteja sobre nós. Abençoe o nosso culto hoje e que em todo lugar onde a gente está reunido e com uma câmera, Senhor Deus, prestando atenção neste culto, que a tua presença se manifeste, de maneira que todos possamos ser abençoados pelo Senhor, que a revelação do Senhor chegue a todos, que a presença do Senhor chegue a todos, que a todos o Senhor possa abençoar. Nós oramos assim, no nome de Jesus, nosso Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Amém.
o que todo vem da terra. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa herança. A alegria do Senhor é nosso canto. Aleluia, aleluia, aleluia. Paz, irmãos, uma alegria a gente poder estar junto aqui, louvando, e estava escutando o Hamilton falar sobre essa travessia do deserto, e não dá mesmo para a gente pensar diferente, né? Esse tempo de pandemia, teve uma época que as pessoas falavam lá no começo, porque o novo normal, o novo normal, o novo normal, e era uma coisa difícil da gente encarar aquilo como novo normal, ou até como normal, porque não era mesmo. Aquilo era um confinamento, um aprisionamento, né? Uma limitação brusca, mas que era, de alguma maneira, para nos proteger, para nos salvar, cuidar. Agora parece que realmente a gente está indo para o tal do novo normal. Que as vacinas chegaram, a maioria, graças a Deus, de nós estamos vacinados, não só de nós da igreja, mas da população. A gente não olha só para o nosso cercadinho, né? Nós olhamos como o reino, e o reino enxerga de forma mais ampla. E nós estamos saindo com os cuidados, máscara, continuando com distanciamentos, com um monte de coisa. E essa música que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, possivelmente foi o que nos sustentou até aqui. Ainda mais a nossa comunidade, que ela é uma comunidade que abraça, que come junto, que divide, que faz tudo meio que junto e misturado, e a gente viveu esse tempo dessa forma. Mas foi também um tempo de muita descoberta, também o Hamilton estava falando disso, né, das descobertas nos lares, mas também as descobertas de como a gente pode usar a tecnologia com as reuniões de oração das madrugadas, das 6 horas da manhã, os irmãos coreanos, e os nossos tempos de oração às quintas-feiras à noite, que quer dizer, tudo isso vai continuar, né, a possibilidade de estudos, de grupos virtuais, online, mas a gente tem muito a agradecer ao Senhor, porque na semana que vem, se Deus quiser, dia 18, nós estaremos juntos lá na Avenida Angelina, reunidos, né, abraçando de um jeito não tão quanto a gente gostaria, porque teremos protocolos, né, a turminha de comunicação, Rebeca, Giovana, Luca, Bárbara, vão preparar um vídeo de acolhimento, de apresentação e também de protocolos para que a gente possa seguir e a gente tenha a oportunidade de nos encontrarmos no dia 18, todos juntos, para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor. E, se Deus quiser, ainda debaixo de muito cuidado, mas com muito mais alegria de vermos todos, né? Então, vai se preparando e que esse também seja um tempo de oração para nós, né? Nós já sabemos que temos um desafio grande, que é orar nesse estágio final, porque se é um novo normal, também é um novo tempo de Deus na nossa vida. E nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Nós precisamos, cada vez mais, ter as palavras de Jesus nas nossas bocas, que é a comida que nós temos para comer, é fazer a vontade do nosso Pai. Então, se prepare orando, prepare o seu coração. Peça para o Senhor te dar um coração segundo o coração dele, porque a nossa vontade, o nosso desejo não é realizar os nossos sonhos, mas é realizar os sonhos de Deus. É isso que importa. É por isso que nós nos reunimos. Nós acreditamos que, de alguma maneira, Deus tem um plano para nós ali. Não só nós, corpo pequeno, grupo, ali, igreja local, mas para que vidas sejam salvas. Vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas. Então, comece orando, e nesse tempo que nós vamos orar aqui pelos pedidos, lembre de interceder. Lembre, durante toda essa semana, de orar. Porque muitas vezes também são semanas que se levantam batalhas espirituais.
lutas, dificuldades. Enquanto estamos preparando o local lá, a gente já percebe situações. É um contrato que não dá para fechar, é uma situação que não finaliza. Então a gente vê coisas que são humanas e coisas que são estranhas. E a gente precisa orar. Então, ore pelas vidas, ore para que Deus prevaleça no nosso coração e naquele lugar e nas vidas que vão se achegar ali. Bom, dito isso, você vai ter mais orientações ao longo da semana aí, vai receber, fique tranquilo, e nós vamos orar. Graças a Deus, queridos. Eu queria lembrar também que nesse tempo a gente sempre tem a oportunidade de participar com a nossa vida no reino de Deus através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, né? E assim, cada vez mais se faz necessário nós termos a consciência de que os recursos, todos eles, humanos, financeiros, materiais, talentos, tudo é de Deus, né? Nós não somos nada e não temos nada. Então, busque sempre a orientação do Senhor na hora de você utilizar os recursos, não só na hora de ofertar para a igreja, mas na sua casa. O recurso não é seu, você é só cogestor, né? Que Deus te dê sabedoria para você abençoar a sua casa, abençoar o seu redor, abençoar o seu próximo, abençoar a sua comunidade, mas sempre com a consciência de que não há nada que seja nosso. É uma ilusão, é uma ingenuidade pensar assim. Então, Deus nos dá a graça de sermos cogestores, mas tudo é dele, e tudo é para a honra e glória dele. Então, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor multiplique no seu coração, na sua vida, na sua mente, antes mesmo de prosperar você materialmente. Deus abençoe, fiquem na paz e que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós vamos ouvir a palavra, então vamos louvar.
amor é um milagre para mim. Pequeno sou, mas me amas mesmo assim. E ao perceber a diferença do teu pensar e o meu, surpreendente é poder ser filho teu. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Como entender sua graça ao me salvar? O próprio Deus morrendo em meu lugar. Eu perceber o quão distante meu coração do teu, surpreendente é andar contigo, ó Deus. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Boa noite. Que bom. É sempre um desafio a gente falar, né? E sempre vem 1001 assuntos. E quando a gente recebe o convite, a cabeça não para de pensar nesse negócio. Dessa vez, e não é somente escolher um assunto, é concatenar esse assunto, né? Que esse assunto tenha início, meio e fim. Então é muito difícil falar, para aqueles que estão mais acostumados pode ser mais fácil, mas é muito difícil escolher um tema. Mas eu recorri a uma literatura em que eu já li, não terminei, mas já li umas 5 vezes o que eu li. Alguns livros a gente vai degustando ele, e até para a gente passar para o capítulo seguinte, a gente precisa entender bem o capítulo anterior, né? Então a gente relê, até aquele negócio de fato fazer sentido para a gente prosseguir. E é um livro de 1998, mas bem atual,
que é o Icabod, o pastor Rubem Amorese. Então, ele me ajudou um pouco a concatenar a ideia inicial. Então, a gente vai falar muita coisa, quem já leu, algumas coisas que estão neles na íntegra, né? Porque não fazia sentido mudar. Eu quero ler com vocês antes, e o Hamilton até falou sobre um episódio que a gente vai, depois o Tom reforçou, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Números 13. A partir do 17, a gente vai ler alguns versículos. É um episódio bem importante na jornada do povo de Deus, bem depois de tudo que tinha acontecido, já prestes a chegar o momento prometido por Deus há muitos anos atrás, né? Então, quero ler aqui com vocês. E Moisés, a partir do 17, 13 e 17, Moisés enviou para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa, então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Levo, Umate. À entrada de Umate, subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escul, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escul, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório, e a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse. Em verdade, temos capacidade de conquistar essa terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar reunido aqui, obrigado por louvarmos juntos. Fala conosco, que o teu Espírito que conhece os nossos corações, que o teu Espírito que sonda-nos, que o teu Espírito que nos fortalece, que sabe
o que cada um precisa nesse momento. Que a tua palavra encontre coração, mente e que encontre guarida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto bem conhecido, mas eu queria remeter aos tempos modernos, ao que de fato para nós tem sido a modernidade, tem sido a modernização. Vimos isso, né? Esse ano eu faço 48 anos, inclusive neste mês, que é um mês só de pessoas legais que fazem aniversário. A gente, ao passar do tempo, a gente percebe as evoluções, principalmente quando a gente olha para a tecnologia, né? Eu ainda não fui do tempo em que tive que ficar na fila aguardando uma linha telefônica fixa, mas eu escuto bastante quem ficou. Eu também não fui do tempo em que tive dinheiro para comprar no início uma linha de celular móvel, mas ouço as histórias do quanto que ela custava e do tamanho do celular que se andava na cintura, né? Então, a tecnologia, principalmente do lado da comunicação, ela evoluiu e hoje esse produto que já foi muito, muito valioso, que é uma linha de telefone fixo, hoje ninguém quer mais, tá de graça, né? As operadoras estão dando de graça e já popularizou no mundo inteiro. Faz parte da evolução. Eu lembro que minha avó morava no interior de Sergipe e na minha casa a gente já tinha essa linha fixa, mas quando ela não era tão cara assim, já estava um pouco popularizada, a gente tinha em casa. Mas lá no interior, eu lembro que tinha um lugar na cidade e que tinham 3 cabines de telefone público, onde, para falar com a minha avó, a gente tinha que ligar nesse número e alguém chamava ela na casa dela e ela tinha que ir lá e atender o telefone nesse lugar, né? Então, se falar em modernidade para as novas gerações, que temos esse aparelho na nossa mão, né, o celular, essa facilidade, a gente vê como que os tempos mudaram, como que a evolução ela foi rápida, como a gente está aqui falando, cada um nas suas casas, cada um no seu conforto, e a gente consegue manter uma reunião, né? Eu lembro, já falando da parte corporativa, quando a empresa que eu trabalhava, ela começou as videoconferências. Isso era só os executivos que faziam. Então, tinha uma sala totalmente com acesso restrito, né? Onde tinha um equipamento que a pessoa podia estar no exterior e falava ali naquela sala e a gente via as pessoas, né? E depois a empresa foi descendo esse acesso, né? Para essas salas de videoconferência, e veio a pandemia e popularizou a videoconferência, né? Porque era algo bem elitizado, né? E com muito preconceito, né? pelos executivos. Então, a modernização ela aconteceu na indústria, na indústria automobilística, né? Na minha casa, a gente sempre teve carro, mas era Fusca ou Chevette. E o carro vinha, quando eu comprava, sem um retrovisor do lado direito. Né? Era um item que você devia pagar para ter o retrovisor do lado direito. Eu lembro como um tio meu, que era já aposentado da Petrobras, ele comprou um carro de 5 marchas.
um Corcel, 5 marchas. E foi lá na casa da minha mãe saiu dirigindo, ele deu para minha mãe dirigir, e minha mãe fez um percurso, sei lá, de uns 30 quilômetros, sem usar a quinta marcha, porque para ela não existia quinta marcha, né? Então, são episódios que a gente lembra e percebe o quanto que essa modernização aconteceu rápida. Hoje os carros estão bem acessíveis, os carros estão bem mais modernos. Então, assim, em todas as áreas, a área hospitalar, né? O quanto que essa área evoluiu e com essa evolução muitas vidas foram salvas, né? Então, a modernização, ela traz para a gente inúmeros benefícios, inúmeros. Os tempos modernos estão aí. Esses dias eu vi uma reportagem de policiais, não sei em que país, mas lá para o Catar, lá para esses países árabes, onde tem muito dinheiro, os policiais fazendo teste em motos que o deslocamento é feito acima do solo, ou seja, ela voa. E real, os policiais já sendo treinados com essas motos, e daqui a pouco a gente vai começar a ver isso, ver carros que voam, motos que voam, não somente nos Jacksons, né? Naquele desenho onde a gente via algumas coisas que até fazem já parte do nosso dia a dia. Mas a modernidade, ela alcançou a todos, ela alcançou a mim, alcançou você, em vários sentidos, É só você colocar a sua cabeça um pouco para funcionar aí e começar a pensar como era 30, 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, e como é hoje, né? E essa modernidade, esse caminho do futuro, essas novas tecnologias, gera conforto para todos nós. Dos confortos hoje é a popularização da comida, né? Dos pedidos de comida. Hoje, aqui em São Paulo, não tem ninguém que esteja com fome às 3 horas da manhã que não consiga comer. É só ter um pouco de dinheiro. Né? Você imagina que há alguns anos atrás, a gente, se não tivesse nada em casa e tivesse com fome, dormia com fome, porque não tinha alternativa. Né? A modernidade, ela soluciona problemas, ela facilita a vida. Né? Mas também, por outro lado, a modernidade, ela é um dos principais motivos da causa de declínios de novas civilizações. A modernidade, ela é produtora de pobreza. A modernidade, ela é produtora da exploração, do aumento da indignidade social. A modernidade, ela também ela aumentou e aumenta a concentração de renda e bens, separando ainda mais as classes sociais. Um dado de 2016 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, diz que 783 milhões de pessoas no mundo vivem abaixo do limiar internacional da pobreza. Essas pessoas, elas vivem com $1,90 por dia. Isso representa por volta de R$10,50 por dia, e em 30 dias, R$313,50. 783 milhões de pessoas no mundo vivem com R$313 no mês.
Você imagina o que é isso? Quem tem carro está abastecendo o tanque com R$ 300. E 783 milhões de pessoas sobrevivem com R$ 313,50. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, junto com a Fundação Wake Free, ela diz que mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo foram vítimas de escravidão moderna. Além disso, a OIT lançou uma nova estimativa de que cerca de 152 milhões de crianças entre 5 e 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil naquele ano. Mulheres e as meninas são as mais afetadas pela escravidão moderna, chegando a quase 29 milhões, ou seja, 71% do total. As mulheres representam 99% das vítimas do trabalho forçado na indústria do comércio do sexo e representam 84% dos casamentos forçados. Entre as 40 milhões de vítimas da escravidão moderna, cerca de 25 milhões foram submetidas ao trabalho forçado e 15 milhões foram forçadas a se casar. O fenômeno da modernização, que traz prazer, realização e conforto, ao mesmo tempo, traz destruição das formas e estruturas sociais estabelecidas. É muita gente passando por problemas no mundo por algo que traz benefício, que é a modernização, que a gente acostumou a chamar de globalização. Ao mesmo tempo que traz benefícios, traz essas mazelas. Junto com a modernização, tem uma palavra que está em moda, que é a pluralização. A palavra muito usada no mercado de trabalho, porque o profissional hoje ele tem que ser plural, né? Ele tem que entender de vários assuntos, ter um skill, ou seja, competências diferentes. Mas a pluralização, ela é nada mais do que opções para tudo. Ela é poder de escolha. É um grande cardápio na nossa frente, um grande menu, onde nós podemos escolher o que queremos e não escolher aquilo que não queremos. E até traz indignação quando a gente está numa situação onde não há alternativas. Cada dia mais aumenta o número de temas sem consenso, temas em que cada cabeça é uma sentença. Cada um pensa de um jeito e executa de um jeito. As escolhas passam a ser motivadas ou pautadas em benefícios de curto prazo, que tragam menores desconfortos, que tragam menor dor, menor esforço ou menor preço. O certo ou errado não é relevante aqui na pluralização, e sim o menor esforço, né? O menor desconforto. As amizades, elas são pautadas em levar vantagem, né? Ou reforçar superioridade, não ficar feliz com o sucesso do outro, ser competitivo, né? Então, você se aproxima do outro para levar vantagem. A parábola do bom samaritano é algo que mostra para a gente o exercício da pluralidade de escolha, onde pessoas públicas que representavam a igreja, mas que dentro da pluralidade escolheu ajudar. Quem escolheu ajudar, cuidar, se preocupar, colocar esforço, dinheiro e etc.,
foi o samaritano. Foi alguém excluído, alguém mal visto pela sociedade religiosa, que nos dá uma lição e faz-nos pensar quem de fato é o seu próximo, quem de fato é o seu amigo. E a gente sabe que é aquele que exerce misericórdia. Então, a modernização, ela vem junto com a pluralização, com as opções, com as escolhas. E aí eu queria ler com vocês, e a gente não combinou, por isso que a gente não vai colocar na tela, em Deuteronômio 6, do 1 até o 25. Então, se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular, ou o seu tablet, ou o seu notebook, e acompanhar a leitura em Deuteronômio 6, do versículo 1 até o 25. É importante a gente ler. Então, eu vou começar aqui. É uma leitura um pouquinho longa, por isso que, se você acompanhar, fica até melhor para você não se distrair aí aonde você está. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhe ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, e com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nem dos deuses dos povos que estiveram à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova seu Deus, como fizeram em Massá, Meribá, que está lá em Êxodo 17. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor,
seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhe ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhe vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito, para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Amém. Longa, né? Cansativa. Mas mostra aqui para a gente, e foi dessa forma que eu interpretei, um receio de Deus às vésperas do que Israel iria tentar possuir a terra que Deus prometeu. Deus prometeu, e eles estavam às portas. Mas Deus, junto com Moisés, ele pensou assim, disse assim: eu vou reforçar que quando essa galera atravessar para o outro lado e entrar, eles vão ser expostos a situações que eles nunca foram. Para os que saíram do Egito e passaram 40 anos no deserto, onde experimentaram os milagres de Deus, mas viveram todo esse tempo sem recursos, né? Apesar das roupas não envelhecerem, eram as mesmas roupas, eram os mesmos chinelos. A vida volante, né? Cada dia um lugar, criar os filhos andando, viver andando, não ter casa, não ter terra para plantar e colher, não sentar à mesa para comer. As armas de guerra eram as mesmas ou parecidas com as que eles viram no Egito. E o que era Canaã? Vocês viram lá quando eles foram espiar a terra? Canaã significava a modernidade. Canaã era a cidade tecnológica. Na terra de Canaã, com aproximadamente 240 quilômetros de extensão, de Dan a Beceba, do lado norte e sul, 160 quilômetros do Rio Jordão ao Mediterrâneo, leste-oeste. Tinham grãos fartamente cultivados, vinhais, pomares, olivais, florestas, áreas de pastagem para rebanho, muita água dos rios. Segundo a revista Super Interessante, um artigo publicado em 2008, os cananeus eles construíram uma civilização relativamente sofisticada. Eles dominavam a metalurgia, eram bons ceramistas, mantinham relações comerciais com o Egito e Mesopotâmia, e foram os primeiros daquela região.
na guerra, além das espadas, lanças, adagas e qualquer instrumento de uso doméstico que pudesse ferir ou matar, eles contavam, por exemplo, com carros de guerra. Sabe, quem já assistiu aqueles filmes romanos, aquelas bigas, né? Os cananeus se protegiam com armaduras. Como eles dominavam a técnica da fundição, eles conseguiam fazer proteções de camadas de bronze que eram muito pesadas, podiam chegar a pesar 60 quilos. Os soldados, por conta desse peso, usavam só o colete de couro, mas eles protegiam as pernas com bronze, eles eram treinados desde a infância. E aí, quando os espias retornaram, constataram que o fruto da terra era enorme, né? O cacho de uva foi levado por 2 pessoas. E a terra emanava leite e mel. Tudo de bom estava ali. Para Israel, para o povo de Israel, que vivia do milagre, vivia cada dia o seu mal, como diz, né? Eles estavam prestes a entrar num lugar onde tudo era abundante, onde tinha de tudo que eles precisavam. E olhem a preocupação. Toda essa modernidade era um perigo para o povo de Deus. Mas foi o próprio Deus que prometeu. Deus prometeu, há muitos anos atrás, que eles iam possuir essa terra. E o próprio Deus vislumbrou um grande perigo. Olhem só o apelo que é feito sobre fidelidade, repetidamente fidelidade ao Senhor. Como se a fidelidade exercida por eles no deserto não era mais suficiente do que a requerida para viver em Canaã. Havia perigos, situações escorregadias, um ambiente adverso. Foram repassados, nesse texto que eu li com eles, os conceitos de lealdade, amor incondicional ao Senhor diversas vezes, repetidas vezes. O contexto é outro, a forma de viver daquele povo mudaria, mas os princípios deveriam continuar os mesmos. A terra que emana leite e mel traria perigos e ameaças à identidade do povo de Deus. O perigo não era que o povo, ao adentrar a terra prometida, ao adentrar um conforto que nunca conhecera, ao habitar casas cheias de tudo que é bom, casas que eles não haviam enchidos, poços que não haviam abertos, ao desfrutar de vinhais e olivais que não haviam plantado, o perigo era que eles esquecessem do Senhor que os haviam tirado da terra da servidão. O perigo de passarem a viver como os cananeus, adotar os valores, os ideais da terra e também de seguir os deuses locais. E se isso ocorresse, eles deixariam de ser povo de Deus. Então, Deus, apesar de ter prometido, ele estava reforçando que aquela bênção de usufruir de tudo que estava às portas para ser usufruído poderia fazer com que o povo esquecesse dele. E Canaã representava a modernidade. E aí, a pergunta que eu quero fazer para você, e já fiz para mim, é: que aspecto da vida moderna tem gerado em nós uma crise de identidade em relação a fazer parte do reino de Deus, a amar Deus sobre todas as coisas? O que dessa vida moderna tem tirado da gente a identidade cristã? O que tem preocupado o Senhor
e que ele precisaria reforçar, assim como ele reforçou com o povo de Israel, para cada um de nós. O que nos tem consumido na vida moderna, que tem nos suprimidos em relação à nossa identidade cristã? É algo que você tem que responder para você mesmo. A pluralidade tem afetado nossa submissão, nosso amor, nossa devoção. O poder de escolha os domínios dos assuntos, as verdades estabelecidas, podem estar deixando as verdades de Deus de lado. A terra que emana leite e mel traz consigo perigos que confrontam a nossa fé, que colocam a nossa fé na parede. E lá na frente, Jesus ratifica a Deus e ele acrescenta só mais uma coisinha para deixar mais fácil. Que está escrita nos evangelhos, lá em Mateus 22, 37, ou em Marcos 12, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus ratifica o que Deus falou para o povo e ele acrescenta uma coisinha só, pequenininha, que é amar o próximo como a nós mesmos. E Mateus, no final, ele fala diferente. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. Eu citei a parábola do bom samaritano e quero citar de novo, né? E repetir o que eu falei. Eles exerceram, o levita e o sacerdote, eles exerceram a pluralidade da escolha. Pessoas públicas que representavam a igreja, mas que dentro da pluralidade das opções, eles não escolheram ajudar. Quem escolheu ajudar? Quem escolheu a dar cuidado, tempo, preocupação, esforço, dinheiro? Foi alguém excluído e mal visto pela sociedade daquela época, que nos dá uma lição de quem de fato é o seu próximo, o seu amigo. O próximo não é aquele necessitado de atenção e amor, isto é, alguém passivo que ocupa o lugar de objeto. O próximo é o sujeito da ação, aquele que é capaz de mudar o próprio rumo para ir ao encontro do outro por compaixão e misericórdia. Vai e também tu faze o mesmo, Jesus disse para aqueles que o perguntavam. Quem é o meu próximo, Jesus? E Jesus contou essa parábola. Porque esse fazer que mostra o próximo como aquele que se antecipa no amor, apesar das fronteiras que possa encontrar para amar. Exercer compaixão e misericórdia. Tem uma pergunta que eu fiz para mim, e eu respondi para mim, para Deus, quero que você responda para você e para Deus. Por quem você tem exercido compaixão e misericórdia? E quem tem exercido paixão e misericórdia por você? Esses são os próximos uns dos outros. Acrescentando Jesus, que aspecto da vida moderna tem gerado em nós uma crise de identidade em relação a fazer parte do reino de Deus?
a amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Qual é o aspecto da vida moderna que tem nos afastado ou tirado aspectos da nossa identidade cristã? A terra que emana leite e mel está à nossa frente. Mas Deus está preocupado. Preocupado que no momento que formos usufruir do leite e mel, esqueçamos dele. Que usufruamos do leite e mel, mas não saibamos falar para os nossos filhos serem gratos. E interessante como Deus, naquele tempo, diz assim, cara, faça qualquer coisa, amarre, escreva os textozinhos, amarre, põe na sua testa, põe nos umbrais da sua porta, para que você não esqueça que eu sou o único Deus, eu que te tirei da escravidão. Aonde precisamos amarrar esses textos para que não esqueçamos que Jesus veio, morreu por nós e nos ligou novamente com Deus, dando para a gente, de graça, a vida. E exercício diário, né? Tem um jornal que ele foi muito, muito, muito feliz, que é o Diário. É o jornal de todo dia. E o exercício diário é a gente perceber, e mais uma vez, se não estamos fazendo, se estamos fazendo, glória a Deus, aleluia. E me ajude, irmão, me ajude. Se você estiver fazendo, glória a Deus, aleluia, e me ajude. Tenha misericórdia por mim. Mas é perceber se estamos falhando, se a vida moderna está nos suprimindo, está nos engolindo, é perceber e pedir ajuda. É orar, é pedir ajuda do irmão misericordioso, sabe? Aquele irmão que te ajuda, que esse de fato é seu amigo. É esse que exerce misericórdia na sua vida, ele é seu amigo. Amém? Então, nesse último culto 100% virtual, é isso que temos a falar. Que Deus nos abençoe. Cada instante
Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos de posse da tua palavra. Te agradecemos pela bênção, Senhor Deus, pela palavra que foi ministrada através do alerta. Te agradecemos, a Deus, pelo chamado de atenção, Senhor Deus, dizendo que a vida não pode nos aculturar, ó Deus. Nós estamos diante de realidades constantemente desafiadoras, ó Senhor, e pedimos que a tua presença esteja em nós. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos chame a atenção, nos traga, Senhor Deus, a tua vontade em todo o tempo. Que sejamos, ó Deus, despertados, ó Deus, a olhar para aquilo que é do interesse do reino de Deus, naquilo que nós fazemos, daquilo que nós realizamos, ó Deus, para o Senhor, a partir do Senhor. Que a tua presença, Senhor, em nós nos coloque, Senhor Deus, parecidos com Jesus. Que a gente não se esqueça daquilo que o Senhor nos dá como instrução para a vida. Que a gente não tome a forma do mundo, mas que sejamos renovados pelo nosso entendimento, que a tua palavra seja viva, Senhor, em todo o tempo, que a tua presença seja viva em todo o tempo, que o Senhor nos traga a revelação daquilo que é do teu coração, Senhor Deus. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedindo a tua presença, Jesus. Senhor, que nós não esqueçamos aquilo que o Senhor nos dá como instrução. Senhor Deus, que as crises e as oportunidades não nos afastem do Senhor, mas nos coloquem, Senhor Deus, a caminho com o Senhor. Nós oramos assim, confiados no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam agora e sempre. Amém.